Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. Que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Como eu sempre digo, diante de um tema tão importante como esse, vocês mereceriam um tremendo orador, mas na falta dele vocês ficam com um orador tremendo mesmo. Morava em Tiro, uma cidade fincada às margens do mar Mediterrâneo, um rico mercador israelense, muito conhecido pelos seus irmãos de raça, pela grande fé que ele nutria em Deus. Chamava-se Abisalão e era natural da Terúlia, na Galileia. E embora Abisalão professasse a fé mosaica, ele foi um dos primeiros homens da sua época a acreditar que Jesus era o Messias enviado por Deus. E o sonho de Abisalão era encontrar-se com Jesus, por os lugares por onde ele andava a vender suas mercadorias. Porém, Abisalão não queria parar suas atividades no intuito de procurar o mestre. Não, dava prejuízo. Ele preferia encontrar-se com Jesus casualmente por onde ele andava, mas não logrou sorte, não encontrou Jesus. E um dia, voltando de uma de suas caminhadas, eis que Abisalão desencarnou. Desencarnou motivado por uma virose, algo muito comum naquela época. E agora, Abisalão se encontra em um lugar pantanoso, trevoso, fétido, onde há muitos choros e ranger de dentes, onde há muitos gritos de impropérios, de palavrões, de seres revoltados e sofredores. Ele se encontra ali. Quem assistiu ao Nosso Lar acompanhou o sofrimento de André Luiz em uma região semelhante. Nós, espíritas, a chamamos de umbral. A teologia chama de purgatório ou inferno. Mas não tem importância o nome. O lugar é o mesmo. O lugar é o mesmo, embora saibamos que é transitório, enquanto eles acreditam num sofrimento eterno, que não tem cabimento com a bondade de Deus. Mas Abisalão se encontra ali, revoltado, como os outros, porquanto ele era um homem de muita fé, como eu disse no começo. Não merecia estar sofrendo naqueles sítios de sofrimento. Mas aí, Jesus aparece para ele espiritualmente naquele lugar, pergunta o que ele quer, por que ele está revoltado, e ele fala: mestre, eu tive tanta fé, acreditei em ti como o Messias de Deus, tu sabes disso, e me encontro aqui sofrendo, não mereço esse sofrimento. Jesus fala: é porque tu não colocaste em prática, Abisalão, o meu principal mandamento. E Abisalão pergunta: qual é o seu principal mandamento, mestre? E ele fala: é amar ao próximo como se fora você mesmo. E eu vejo aí que o amor ao próximo é mais importante que o amor a Deus. Porque Deus não se importa com aqueles que descreem dele. Deus não está nem aí para quem acredita ou não nele, porque ele é. Ele não precisa que as pessoas acreditem nele, porque isso ainda é fruto da vaidade humana. É Jesualdo, vaidoso, que quer ser acreditado. Não, Deus é. Deus disse a Moisés: diga que eu sou, estou te mandando. Deus é o absoluto, ele não precisa, e ele nos ama indistintamente, tanto o cristão, tanto o crente, como o ateu. Não faz acepção de pessoas. Aliás, Deus se importa e fica mais feliz com um ateu que pratica a caridade do que um cristão teórico. Podem crer nisso. Tanto é que Tiago, em sua epístola, escreve lá: a fé sem obras é morta, é inoperante. E ainda nos lança um desafio na sequência. Diz Tiago: mostre-me a sua fé sem obras,
porque eu, com as minhas obras, mostrarei minha fé. Então, Deus não se importa com a fé. Se a fé não é importante para Deus, e não é mesmo, ela é extremamente importante para quem a tem. E eu tenho pena das pessoas que não têm fé, porque não tem motivação, não tem perspectiva, não tem consolação. A fé é uma mola que nos impulsiona para a frente e para o alto. Tanto é que Jesus condenou a pouca fé dos apóstolos, lembram? Ó homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Palavras de Jesus. Não é? Tem gente que fala, baseado em algumas traduções bíblicas, que Jesus disse assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Já ouviram isso? Está errado, tá, gente? Grão de mostarda é o menor grão que existe na face da terra. Jesus jamais diria isso, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque ele condenava a pouca fé dos apóstolos. Mas ele disse assim no original, que foi deturpado: se tiverdes fé como um grão de mostarda. É diferente. Porque embora seja o menor grão, se transforma numa árvore portentosa. Não é? Então, a nossa fé, se for pequena, ela tem que ter as características de um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Com probabilidade de crescer e ficar grande, como Jesus sempre desejou, que a nossa fé fosse grande. Então, a fé é uma mola que nos impulsiona para frente e para o alto, mas não importa para Deus. Para Deus, o que importa é o ato, é o que você faz. E muitos de nós vamos sofrer depois da desencarnação. Infelizmente. Umbral significa portal, portal para a vida espiritual. Muitos de nós vamos sofrer, porque não obedecemos fielmente esse preceito, o primeiro mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como se for a nós mesmos. A gente deixa muito a desejar nesse quesito de amar ao próximo. E eu disse que amar ao próximo é mais importante que amar a Deus, porque João, em sua epístola, o discípulo amado, diz que eu sou mentiroso. Ele usa a palavra mentiroso mesmo. Quando eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, que parece que não existe, que difere de tudo que é matéria, que ninguém nunca viu a Deus. Eu sou mentiroso quando eu digo eu amo a Deus e não amo ao próximo, que eu vejo, que eu posso abraçar, que eu posso beijar, que eu posso fazer algo. Então, o amor ao próximo é mais importante do que o amor a Deus, porque o próximo é a ponte que me liga a Deus. A namastê, o namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, é amar ao próximo. Vamos sofrer, a maioria de nós. Mas eu disse a maioria, eu não disse todos, né? Alguns de nós ainda conseguimos praticar esse preceito de amar ao próximo como se for a nós mesmos. Quem leu Violetas na Janela sabe do que eu falo, né? Patrícia já despertou numa colônia de refazimento no hospital, no mundo espiritual. Não passou pelos umbrais, pelas regiões de sofrimento da terra. Mas eu quero lembrar agora de um que todos vocês já ouviram falar. Um tal de Doutor Bezerra de Menezes, que tem uma afinidade espiritual mediúnica muito estreita com Divaldo Franco, o grande tribuno. E um dia Divaldo pergunta ao doutor Bezerra, qual foi sua maior alegria no plano espiritual? Ah, Divaldo, diz ele, a minha maior alegria no mundo espiritual foi quando eu desencarnei. Na hora que eu desencarnei, no meu quarto humilde da minha pobre residência, ouviram? Deputado federal, escritor, médico, quarto humilde de uma pobre residência na periferia do Rio de Janeiro. Eu fui despertado por Celina, enviado de Maria, a quem ele era muito devoto, e só se referia a Maria como a chamando de Mãe Santíssima. E Celina me chama, acorda, Bezerra, Maria manda te dizer que tu já te encontras no mundo espiritual. Desperta para ser feliz, Bezerra. Eu despertei, Divaldo, e eu vi o meu quarto cheio de amigos, parentes, espíritas, não espíritas, que haviam desencarnado antes de mim. Estavam ali para me desejar boas-vindas. Eu fiquei tão feliz de vê-los, Divaldo. Eu fiquei tão feliz por aquele encontro afetuoso. Mas eu ouvi barulhos lá fora. E perguntei para a Celina, que barulhos é esse, Celina? Ela foi até a vidraça e disse, vem ver você mesmo, Bezerra. E eu fui, Divaldo.
E era uma multidão incomensurável de gente, de espíritos, que me desejavam boas-vindas ao mundo espiritual e cantavam Hosana em minha homenagem. Que felicidade! Eu me senti num estado de nirvana, de tão feliz que eu fiquei. Mas olhei para todos eles, não reconheci nenhum. E perguntei: Celina, quem são? Não os reconheço. São aqueles, Bezerra, que você ajudou sem sequer perguntar-lhes o nome. Por isso que você não conhece nenhum. São aqueles que você amou por amar, Bezerra, sem se importar com eles, o nome sequer. Olha aquele homem, Bezerra. Aquele que você subiu os morros do Rio de Janeiro numa tarde de chuva, num sábado, deixando seu próprio filho enfermo aos cuidados de sua esposa, subiu os morros do Rio para curar o filho dele. Olha ele lá. Aquela mulher, Bezerra, olha aquela mulher que você receitou o remédio para o filho dela, mas ela não tinha um tostão para comprar o remédio. Você procurou nos bolsos, também você não tinha. Olhou para as mãos e viu. E tirou o seu anel de formatura e deu para ela vender, para comprar o remédio do filho. Olha ela lá, Bezerra, te desejando boas-vindas, Divaldo. A minha maior alegria no mundo espiritual foi no dia que eu desencarnei. E ser recebido desse jeito por aqueles irmãos. Tem espíritas, até espíritas, deixando para a próxima encarnação, para se preocupar com o lado espiritual da vida, porque só tem lado espiritual, gente. Isso aqui é uma passagem efêmera e muito passageira, muito rápida. E muita gente só se preocupa com essa, sabe, com essa pequenez desta existência que estamos vivendo, como se isso fosse tudo. Que pena. Porque pode ser que aqueles que estão deixando para a próxima encarnação, a mudança, despertem ou reencarnem num planeta de muito sofrimento. A exemplo do planeta Terra, na época que os capelinos vieram para cá. Porque Jesus deixou bem claro nas bem-aventuranças, não é? Os mansos herdarão a terra. Só ficará na terra aqueles que forem mansos. E nessa palavra manso implica uma série de virtudes que precisamos desenvolver. Então pode ser que não tenhamos tempo. Enquanto estamos aqui, respirando, temos chance de mudar e é agora. A mudança pode acontecer agora. Bem-aventurados os humildes, porque deles não será o reino de Deus. É no momento que você se transforma numa pessoa humilde que você estabelece o reino de Deus dentro de você. E aí você adquire essa característica de mansidão, que é o requisito que precisamos para herdarmos a terra. Tem gente deixando para a próxima, mas eu não sei se eu chegarei na minha casa hoje, vocês sabem? Não, o próximo minuto é uma incógnita, ninguém sabe. Lembro daquele homem que andava na rua e foi abordado pelo seu médico da família, o médico amigo, que esbaforido disse: meu amigo, ainda bem que eu te encontrei. Eu tenho 2 notícias para te dar. Uma é ruim e a outra é pior ainda. Nossa, doutor, uma ruim e a outra pior ainda. Conta a ruim primeiro. A ruim, meu filho, é que de acordo com os seus exames que eu acabei de ver, você só tem 24 horas de vida. Nossa, doutor, e tem alguma coisa pior do que isso? É que eu estou te procurando desde ontem para te dar essa notícia. Então não há nada tão ruim que não possa piorar, não é isso? Então a gente precisa tomar conta de nós mesmos agora, nesse momento. Tem muita gente esperando a volta de Jesus, não tem? Já ouviram isso na televisão? Que ele vai voltar? Que ele vai voltar fisicamente, já ouviram isso? Que todos os olhos da terra, apesar de ser um globo, vão vê-lo. Já viram isso? Muito bem. Tem gente esperando a volta física de Jesus, vão esperar muito. Sabe por quê? Porque Jesus já voltou. Jesus já voltou. Jesus já cumpriu aquela promessa que ele nos fez em Mateus 25. Leiam em casa, Mateus 25. Leiam em casa. Quando ele diz assim: quando o Filho do Homem, que era assim que ele se auto-referia a ele, voltar na sua glória, reunirá as nações à sua frente. Ele virá rodeado de anjos.
Reunirá as nações em sua frente, separará os bodes das ovelhas, os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita, e dirá aos bodes: afastem-se de mim que eu não os conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive frio e não me agasalhastes, eu fui forasteiro e não me recebestes bem, eu estive preso e enfermo e não me visitastes. E eles perguntarão: mas quando, mestre, te vimos assim e não te socorremos? E eu direi: quando deixaste de fazer a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Não os conheço. E direi para os da direita: entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhastes, fui forasteiro e me recebestes bem, estive preso e enfermo e me visitastes. Quando, mestre, fizemos isto a ti? Quando fizestes a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizeste. Então entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes. Vocês ouviram a promessa? Vamos ver. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória. Isso implica em dizer que é em espírito, não é em corpo físico. É no corpo glorioso. É que as pessoas não entendem as literaturas sagradas, divinas. Pegam pela letra que mata. Esquecem de ver o espírito que vivifica. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, ou seja, em espírito, não é em corpo físico. Rodeado de anjos. Quem foi que veio arrodeado de anjos no século retrasado, no século XIX? Quem foi? Não foi o Espírito de Verdade? Que veio arrodeado de uma falange, a falange do Espírito de Verdade, não é isso? É Jesus, o Espírito de Verdade. Arrodeado dessa falange que assinaram os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então Jesus já voltou. Jesus agora assina como o Espírito de Verdade. Não é mais como Jesus. Leiam as 4 comunicações que ele faz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Se não é Jesus escrevendo aquilo. Leiam. Tem uma delas que diz assim: venham como outrora, entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a paz e dissipar as trevas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Quem veio outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel? Não foi Jesus? Pois ele fala: venham como outrora. Jesus já veio. E obedecendo a uma profecia de Daniel, que diz que Jesus sairá do santuário para restabelecer todas as coisas, depois de 2.300 tardes e manhãs, lá em Daniel capítulo 8. 2.300 tardes e manhã equivale a 2.300 dias, porque uma tarde e uma manhã é um dia, não é isso? E um dia profético é um ano. Então são 2.300 anos que da profecia de Daniel vai acontecer os 2.300 anos no advento do Espiritismo. É que as pessoas não entendem. Jesus já veio arrodeado de anjos dessa falange e a separação do joio e do trigo já começou. Já começou. A transição planetária começou no advento do Espiritismo. Ninguém sabe quando vai terminar para um mundo de regeneração, mas a transição já está acontecendo. Já tem muita gente desencarnando e não podendo mais reencarnar na Terra. O próprio Dr. Bezerra diz isso. Tem gente até na região lunar da Lua, espiritualmente desencarnado, esperando o planeta que está chegando e que muitos espíritos vão para lá sofrer. Vai olhar para cima e sentir uma nostalgia, uma saudade de um paraíso perdido que é a Terra. Nesse planeta primitivo que nós vamos para lá, a maioria de nós para ajudar no progresso lá, é ruim, não tem internet não, viu? Novela das 9, nem pensar. É trabalho duro. Então que a gente mude hoje. Hoje é o dia, como diz Madre Teresa de Calcutá, hoje é o dia da mudança. É hoje. E o que é que Jesus ensina nessa passagem de Mateus 25? Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, separará as coisas. Aqueles que ele não conhece é que não praticou a caridade, ou não é? Dar de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, vestir quem tem frio, visitar o enfermo, não é? Tratar bem o forasteiro. O que é isso? É caridade. Aqueles que praticaram essa caridade, que é dar de comer a quem tem fome, água a quem tem sede, tal, é a caridade. Então Jesus fala que a caridade é salvação. Que salvação? A doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Mas não é a salvação no sentido beatífico,
da beatitude eterna, de um paraíso que você não faz nada, que fica lá vendo os anjos baterem as asas, outros tocando harpa, para mim seria um tédio. Não. É sair de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Salvação é isso. Porque Jesus fala, entrem para o regaço do meu Pai. O que é regaço? Regaço é colo, é conforto. Então é isso que Jesus promete, entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes. Essa é a salvação que a caridade que ele disse que aqueles praticaram merecem. Não é salvação de ficar no paraíso, não existe isso. Não existe isso. Existe trabalho sempre. Meu pai trabalha incessantemente e eu também, disse ele. Esqueçam esse descanso eterno que seria tedioso demais. Não vale a pena. Mas se Jesus é o modelo, a doutrina espírita nos esclarece com propriedade e prova-nos que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Modelo é para ser imitado, não é isso? Guia é para ser seguido. O modelo está aí. É o modelo perfeito. A gente tem que olhar para ele e nos limitar a encaminhar na direção dele. A demora, isso não importa. O importante é a trajetória. Jesus é o modelo e a bandeira do Espiritismo é a caridade. Chico até disse, se o Espiritismo tivesse falado que fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria ficado. Não importa a religião, é a caridade, ponto. Não importa a fé, é a caridade, ponto. É isso que importa. É fora da caridade, não é fora do Espiritismo, não é fora de religião nenhuma. Religiões são caminhos maravilhosos, mas são caminhos. Não é? Então, se Jesus é o modelo e a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, Kardec pergunta na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido da palavra caridade, como Jesus entendia? Porque se ele é o modelo, eu tenho que praticar a caridade como ele entende que é, não é? E a resposta é simples, viu? O sentido da palavra caridade, como Jesus entende, é simples. É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, só isso. Mais nada. Tem gente que acha que é dar esmola, ajudar materialmente as pessoas, não é isso? É uma pequena parte da caridade, se for dado com sabedoria, sem constranger quem está recebendo. Porque, às vezes, a esmola que você dá é uma anticaridade, constrange. Até para isso tem que saber que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Está todo o ensinamento lá do Evangelho. Como é que se faz? Então, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por que benevolência para com todos? Porque, muitas vezes, eu só dou o que sobra. E eu acho que estou fazendo alguma coisa. Eu pego as roupas mais sujas que eu tenho em casa, nem lavo, e mando para o GESB. Eu pego as coisas mais sujas, os brinquedos das crianças mais sujos, até de barro, e mando para o GESB. Não me ocupo nem em lavar. E eu acho que eu estou fazendo alguma coisa. Cuidado. Você já deu alguma coisa que te fizesse falta? Perguntou o mestre. Não, então você não é uma pessoa boa, você só dá o que sobra. Quem deu o que faz falta foi a viúva lá do gasofilácio, que deu as 2 moedinhas que tinha. E Jesus disse, ela deu mais que os outros. Como, mestre? Todos deram dinheiro em abundância, ela deu 2 moedinhas insignificantes. Ele disse, ela deu mais do que tinha. Ela deu tudo o que tinha. Vai fazer falta. A gente só dá o que sobra, a gente precisa rever nossos conceitos de doar, de ajudar, até materialmente. Aquele homem na delegacia, morador de rua, o delegado fala para ele, você é um ingrato. Aquele homem te deu um pão e você jogou uma pedra na vidraça da casa dele. Não foi pedra, doutor, foi o pão que ele me deu. É assim que, via de regra, a gente pratica a caridade material. E indulgência com as imperfeições alheias. Porque todo mundo tem imperfeição, não tem? Tem, só Jesus não as tem. Por que eu tenho que ser indulgente com as imperfeições de vocês? Porque eu tenho as minhas a serem vencidas. Se eu começar a olhar as imperfeições de vocês, eu não vejo as minhas. Eu só vejo virtude em mim. Mas parece que a humanidade é assim, é mais fácil ver o defeito do outro. É impressionante. Se eu começar a ver o defeito de vocês, eu não os amo, porque ninguém ama o que não é bom.
Se vocês começarem a ver as minhas imperfeições, vocês não vão gostar do que veem. Não vamos nos amar. Então o segredo é olhar as virtudes que vocês já desenvolveram para amar e olhar as minhas imperfeições no intuito de combatê-las. Mas é mais fácil ver o defeito dos outros. Que nem aquelas 3 velhinhas que tomavam o chá da tarde juntas. Lembram? E um dia, na casa de uma, sempre era na casa de uma, na casa da outra, uma delas falou assim, eu estou preocupada comigo. As outras 2 perguntaram, por quê? Ela disse, porque ontem eu estava no meio da casa com uma vassoura e eu não sabia se eu ia começar a varrer ou se tinha terminado. Aí, quando a gente fala de uma mazela, de algo ruim em nós, e isso funciona nas reuniões de terapia de grupo que eu participo até hoje, a gente se nivela por baixo, ninguém conta vantagem. Aí dá coragem para que o outro fale também, não é isso? Aí a outra teve coragem e falou também, eu também estou preocupada comigo. As outras perguntaram, por quê? Ela disse, porque ontem eu estava de camisola perto da cama e eu não sabia se eu tinha levantado ou se ia deitar. Aí a dona da casa disse, nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein? Ainda bem que eu não estou igual a vocês, isola. E bateu na madeira 3 vezes e ato contínuo, falou, peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Quem estava pior? Mas é mais fácil ver o defeito dos outros. E perdão das ofensas. Eu não perdoo, como se isso fosse ruim para ele. Não, é ruim para você. O perdão não exime ninguém de culpa. O perdão só liberta quem perdoa. Aquele que foi perdoado ainda vai responder perante as leis de Deus o mal que fez. Então, quem não perdoa, sofre. Sofre. Por isso Jesus foi um terapeuta por excelência, é perdoar. Quantas vezes, mestre, pergunta Pedro? 70 vezes 7? Número cabalístico? Não, Pedro. Não te digo 70 vezes 7, mas 70 vezes 70 vezes 7 vezes cada ofensa. 70 vezes 7 cada ofensa. 70 vezes 7 é 490, né? Façam a conta. Uma mulher chegou para Chico e disse, Chico, não é 70 vezes 7, 490? Chico disse, minha irmã. Pois é, Chico, já perdoei meu marido 490 vezes. Estou livre, não estou, Chico? Olha, minha irmã, Emmanuel está me dizendo aqui que é 490 cada ofensa, viu? É para sempre. Pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração. Se contra a minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes, com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. É perdoar ao inimigo, não é minha esposa ou vocês que eu amo, não. Isso é fácil. A doutrina de Jesus é difícil porque tem que perdoar o inimigo. Porque perdoar os amigos, os fariseus, os escribas, os zelotes, os cobradores de impostos já fazem isso. Então aquele pastor perguntou à assembleia lotada, como aqui. Quem de vocês aqui é capaz de perdoar ao inimigo? Todos levantaram a mão, menos um senhor de uns 90 anos lá atrás. Quando baixaram as mãos, ele perguntou para aquele senhor, o senhor aí não é capaz de perdoar ao inimigo? Ele disse, é que eu não tenho inimigos. O pastor disse, mas que coisa linda. Então vem até aqui à frente e diga para essa assembleia e para mim também, como é que se chega no alto dos 90 anos sem ter inimigos? Fale-nos para que aprendamos. E ele vai. Ele vai até a frente, pega o microfone e fala, eu não tenho inimigos, porque graças a Deus já morreram todos. O perdão não é esquecer, isso é amnésia. O perdão é você ver, lembrar do que aconteceu e aquilo não te fazer sofrer mais, porque você perdoou. Isso é divino, isso é maravilhoso, gente. Então é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aquele homem vivia assim, amando as pessoas como se não houvesse amanhã. Ajudando o caído, praticando a caridade, abraçando, beijando, feliz da vida. Qual era a religião dele? Não importa. Isso não importa, ele era assim. Ele era tão bom que as pessoas diziam, é um homem santo, quando ele morrer vai para o céu. Não é assim que a gente fala das pessoas boas? E ele morreu mesmo, e foi para o céu. Só que a fila no céu lá estava imensa, parecia a fila do INSS. Ele chegou na fila e ficou.
Ficou alegrando as pessoas que estavam na fila, que era o jeito dele, contando uma coisa engraçada aqui, outra ali, tentando ajudar, dando um conselho para o outro, na fila. Quando chegou a vez dele, era uma anja que estava atendendo. A anja perguntou-lhe o nome, ele declinou o nome, ela procurou a ficha dele, não encontrou. Naquela época o céu não era informatizado, era tudo ficha manual. Chamou São Pedro, procuraram a ficha dele, não acharam, e São Pedro disse, seu lugar não é aqui não, moço. Ele perguntou, onde é meu lugar? Seu lugar é no inferno. E como é que eu faço para chegar lá, São Pedro? Entre naquele elevador, está vendo aquele elevador ali? Entre lá, aperte a tecla inferno e desça. Quando abrir a porta lá embaixo, é lá o seu lugar. Ele foi. Ele foi assoviando um hino de louvor. Ele ia ser desse jeito em qualquer lugar, porque céus e infernos estão em nós mesmos. Ele foi, entrou no elevador, apertou a tecla inferno e foi cantando. Quando a porta se abriu, as fibras mais íntimas do seu espírito tremeram de tanto sofrimento, de ver tantos choros, tanto sofrimento. E ele arregaçou as mangas e saiu a trabalhar, a levantar o caído, a abraçar um, a beijar outro, a dar um conselho para o outro. Aí o diabo olhou para ele com um olhar atravessado. Não gostou do que estava vendo. Uma semana, só durou uma semana. O diabo pegou pela mão, entrou com ele no elevador, apertou a tecla céu e subiu com ele. Chegou lá e disse, São Pedro, o lugar desse homem é aqui, não é lá não. São Pedro perguntou, por quê? Porque ele chegou lá como quem não quer nada, ajudando um, abraçando o outro, beijando o outro, dando conselho no outro. Agora está todo mundo fazendo isso lá. Lá não é lugar disso, não. O lugar disso é aqui. Então, meus amados, que vivamos assim, porque vamos desencarnar, não vamos? Vamos. E se por motivo, por descuido de alguma anja desavisada, a gente foi enviado para uma região de sofrimento, que o líder daquela região nos pegue pela mão e nos leve para o nosso lugar de merecimento. Eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi, todo nimbado de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.